Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. Ei. A paz do Senhor. Quantos apaixonados por Jesus tem nesse lugar? Eita, Deus é maravilhoso. Que alegria, irmãos. Pastor Saulinho. Chamar um cara desse tamanho de Saulinho parece até piada, né, irmão? Pastor Saulo, pastora Monique, Mevan Campinho, prazer imenso retornar aqui, já tive o prazer de estar aqui uma vez. Pastor Rodrigo, pastora Priscila, essa casa que nós amamos, amém? Não é para me vangloriar, né? Mas pregar em casa é bom, né? A gente viaja, prega em muitos lugares, mas pregar em casa é maravilhoso. E eu estou acompanhado hoje com a minha esposa. Fica de pé, meu amor. Minha loira do olho azul, linda, meu irmão. Não sei se foi ela que orou pouco ou eu que orei muito, mas Deus foi bom comigo. Estamos aqui representando toda a nossa casa, nossos filhos, nora, genros e netos. E estou com meus amigos aqui também, comissão de frente aqui que não é fraca, né? Ô, Rubinho. Bah, rapaz, tá aí a comissão de frente aqui, o Rubinho, oh meu Deus, Quaresma, aqui que vem depois da Páscoa, irmão. Perca o amigo, manda. Os amigos preciosos estão aqui, o Wesley, o Davi, o Rubinho e o Amaral, meus amigos. Pastor Luciano também não está presente, pastor Rodrigo não está presente, e mais o Samuel e o Molina, e também acho que é só, né? E Mevan por aqui é só, né? Mas tá bom, né? Já é bastante Mevan para incomodar, né? Um Mevan já incomoda muita gente. Estou representando a pessoa do nosso apóstolo Luiz Hermínio, um homem que tem gastado a sua vida para essa nação e nos impulsiona. Luiz Hermínio nos inspira muito. Somos inspirados por o que ele carrega. Estou feliz de estar aqui com o Lucas, que vai me acompanhar, né? O Davi não era bobo não, meu irmão. O rei Davi, quando orava, ele dizia assim: Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Nós entendemos nesses dias, querido, que com pessoas nós batalhamos, né? Com pessoas nós batalhamos e nós usamos a espada. Agora nas regiões celestiais e contra principados e potestades, Davi, quando lutava com demônios, ele era um tangedor. Então Lucas não está aqui para fazer fundinho, né? Eu vou estar aqui lutando com homens e tu deixa o diabo bem longe daqui hoje. Deixa o diabo bem longe daqui, amém? Para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Estou muito feliz de dar início a uma conferência com um nome tão sugestivo para esses dias: um despertar, um romper de um novo tempo, porque é nisso que acreditamos, amém? O despertar não é só acordar, viu, irmãos? Despertar não é acordar, despertar você tem que realmente pular da cama. O despertador, ele tem o poder de te acordar, mas ele não tem o poder de te tirar da cama, amém? Então nós estamos vivendo um tempo que não é só acordar, é despertar para tudo aquilo que Deus tem para fazer. Como o pastor Saulo falou, Saulo, né? Não, Saulo, como é muito pastor, irmão, tem mais pastor do que crente aqui hoje. Eu pregar aqui nesse pastorzada toda, eu estou me sentindo o leão na cova dos Daniéis. Meu Deus do céu, é difícil pregar com essa pastorzada toda na frente. Mas é isso que nós entendemos. Quando o pastor Saulo falou aqui que não tem a ver só com o campinho, não tem a ver só com o Rio de Janeiro, tem a ver com essa geração para a glória do Senhor, em um nome de Jesus Cristo.
A nossa esperança, ela não está num governo evangélico, meu irmão. Ela não está numa Câmara de Vereadores evangélica, não está num prefeito evangélico, não está num governador evangélico, não está num presidente evangélico. A nossa esperança está no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que está despertando não os evangélicos, não os crentes, mas os filhos nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas vindo a plenitude dos tempos, você decide a plenitude dos tempos na sua vida. Deus enviou o seu filho, nascido sobre a lei, para os que estivessem debaixo da lei, recebessem, a adoção de filhos. Então, quem nos chama de evangélico, de crente, é a revista, é o jornal, é a televisão. Nunca, você não vai ver a Bíblia nos chamando de crente, meu irmão. A palavra de Deus, em todo o tempo, ela diz que nós somos filhos de Deus. Uma vez eu fui com o Luiz numa loja, e ele fez uma compra, e hoje é assim, você vai numa loja, faz uma compra, e eles fazem o tal do cadastro, né? Antigamente a gente só fazia cadastro para ficar sócio do FPC, do Serasa. Ô, sociedade miserável, né? Então a gente fazia cadastro para fazer um crediário. Hoje não, mesmo comprando à vista, no Pix, no cartão, a pessoa disse, vamos fazer um cadastro da loja. Aí perguntaram para ele, seu nome, ele falou, sua profissão, ele pastor, seu casado, sua religião. Eu não tenho. A moça, o senhor não acredita em Deus? Ele, não, pelo contrário, Deus é meu pai. Ela disse, o senhor é evangélico. Ele, não, querido, eu sou filho de Deus. O senhor é crente? Não, bota aí, filho de Deus. Ela, mas o sistema não aceita. Ele disse, o problema é esse, eu não sou o que o sistema diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia me chama de filho. A ardente expectativa da criatura na manifestação da glória, não é da igreja evangélica, meu irmão, é dos filhos de Deus. Amém? Eu acredito mais do que nunca, nós estamos gastando a nossa vida, nós acreditamos na igreja e estrutura. Pensa que eu não gosto de uma igreja, olha que igreja bonita, rapaz. Eu pensei que eu cantava bonito, mas esse rapaz aí, esse colete aí dá poder, é? Rapaz do céu, esse colete dá poder, porque olha uma igreja linda, eu acredito nisso, querido. Eu acredito na igreja, estrutura, mas eu acredito também que nós somos templos do Espírito. Eu acredito que nós somos a eclésia, os verdadeiros filhos de Deus, que aqui dentro nós vamos nos fortalecer, aqui dentro nós vamos nos conhecer, aqui dentro nós somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos em amor. Mas lá fora, tudo aquilo que nós recebemos aqui, só tem um motivo, querido, para manifestarmos lá fora. Amém? Ano passado, eu tinha um menino que me acompanhava, o Renan, e um dia nós cantávamos muito, porque eu fui pastor de casa de recuperação. Então a gente cantava muita música da Aline Barros, né? Porque todo tempo a gente fica dando ideia para Deus. É assim ou não é? A gente se converte e tem um caminho a seguir, mas a gente é metido, né? A gente é cheio de ideia, a gente fica dando ideia para Deus. E a música da Aline Barros é assim, ela diz assim, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Eu como cantor sou um bom pregador. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me. Agora era uma hora boa do colete vir aqui me ajudar, dar os coletes. Ou tu vem aqui, ou tu me empresta o colete. Querida, me ajuda. Eu acho que Deus está falando conosco essa noite. Amém? Vamos começar de novo, bem bonito? Vai trazer o microfone para ele. Aleluia. Glória a Deus. E nós cantamos essa música e às vezes a gente pensava que às vezes é só uma canção. Preste atenção nesses dias no que você está cantando, querido. O que você canta só tem um motivo.
glorificar o nome de Deus e edificar a sua vida. As canções desses dias, ministros, entendam uma coisa: nesses dias as canções elas servem para uma coisa, para glorificar o nome de Deus e para edificar a nossa vida. Amém? Por isso que as pessoas ficam pensando: pastor, o que é que o senhor acha de música do mundo, de cantar música do mundo? Eu digo: meu irmão, eu aprendi com o meu Jesus. Em João 13, a Bíblia diz que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de deixar o mundo e partir para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Tem coisas que o mundo, Deus ama o mundo, mas tem coisas do mundo que a gente não faz porque é pecado, a gente não faz porque já não edifica mais, a gente já não faz mais com medo de ir para o inferno, a gente faz porque agora nós somos aqueles que há uma expectativa na manifestação da glória de Deus na nossa vida. Então o que cantamos tem que ser para edificação do nome de Jesus e para edificação das nossas vidas. Então nós cantamos assim, como é que é? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Peça para Ele. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então peça para Ele. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Como é que é o teu nome? O Bruno vai ficar aqui agora. O Bruno e Lucas. Ó, Bruno e Lucas. Aleluia. Olha, você prestou atenção no que nós cantamos? A gente está dizendo assim, ó, em qualquer hora, em qualquer lugar. Aí a gente fica com um monte de questionamento: Senhor, qual é o meu chamado? Para onde eu fui chamado para pregar o teu evangelho? Quando é que eu manifesto essa glória que o Senhor depositou sobre a minha vida? Aonde? Em qualquer hora, em qualquer lugar. Quando nós cantamos essa canção, muitas vezes, não foi poucas, aí eu entendi. Deus me disse: Ulisses, já viu que vocês gostam de dar ideia para mim? Porque a música começa assim: Senhor, por que o Senhor não me usa como um farol que brilha à noite? Meu irmão, nós aqui, vocês aqui também têm uma ideia do que é um farol, porque nós temos lá em Santa Catarina também. Nós aqui somos litoral, então o litoral tem farol. O farol, ele tem duas funções, meu irmão. Ele mostra um caminho e ele sinaliza uma dificuldade. Então quando você está dizendo: Senhor, por que o Senhor não me usa como um farol que brilha à noite? Mas deixa eu falar uma coisa, Quaresma, meu amigo, o farol ele brilha à noite, mas ele fica o dia todo aceso. Ele brilha quando precisa. Você não vê o farol, ele não acende à noite, porque a maioria dos faróis, ele não é nem com luz elétrica, ele é com um sistema de iluminação natural, de cristais. Então quando anoitece, ele ilumina. Então quando há necessidade, ele brilha, e ele aponta um caminho. E se o navio ou um barco parar no farol, é acidente. Aí Deus está me dizendo o quê? Não pare as pessoas em você. Então você aponta um caminho e você mostra uma dificuldade. Aquele lugar onde Deus te marcou, e aquele lugar que você sabe, cara,
E esse farol, ele aponta o porto, é ou não é? Mas não é o farol, o navio que passa pelo farol, não é o farol que decide, é o porto. Tem navio que precisa carregar, irmão, porque está vazio. E tem navio que precisa esvaziar, porque ele está muito cheio. E tem navio que precisa trocar a carga. Amém? Mas não paramos aí. Vamos continuar dando. Nós estamos num tempo de despertar. Vamos despertar para algumas coisas. Senhor, farol como que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Se você for ver no Wikipedia, na minha época, eu que sou mais antigo, era a Barça. Quem ia na biblioteca aqui estudar a Barça? Eu sou antigo mesmo, hein? Ninguém ia estudar a Barça na biblioteca? E a Barça era um monte de livro, a gente achava era história, geografia, tinha tudo lá na Barça, irmão. Hoje é no Wikipedia, você bota aqui Wikipedia, ponte, sabe qual é a definição de ponte? Acesso. E ela tem que ser sobre as águas. Então vai dizer, Senhor, por que o Senhor não me faz um acesso? Mas que seja sobre as águas, porque senão não é ponte, é viaduto. E viaduto é uma confusão, meu irmão, passa por cima, passa por baixo, passa pelo lado. O cara fica perdido. E sabe o que é mais interessante? Não se constrói nada em cima de ponte. Quem constrói em cima de ponte é invasor. E nem embaixo. Não se constrói nada, não deixe ninguém morar embaixo daquilo que você faz, querido. Você é um acesso nesses dias. Você está dizendo para Deus, Deus me faz como uma ponte, me faz como um caminho. Então muitas vezes a gente prega e diz assim, não, olha para mim, olha para Jesus. Oh, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo muito necessário nesses dias, de dizer para as pessoas, olha para a minha vida, olha para o meu casamento, olha que esposa, pergunta para ela se ela quer casar com o Brad Pitt, irmão. Eu sou muito mais bonito que ele, pelo menos eu me acho. Se eu sou, não quer nem saber, eu me acho mais bonito que ele e pronto. Pergunta para minha mãe, que filho que eu sou. Pergunta para minha filha, pergunta para o meu neto, que tem o meu nome, Ulisses Ricardo dos Santos Neto. Ah, ter neto é bom, mas ter um neto com nome, Quaresma do céu. Como que nós, meu irmão, eu falei uma coisa há uns anos atrás e martela na minha cabeça. Quando você não tiver o que dar, dá exemplo. Quando você não tiver o que dar, dá um testemunho da sua vida, querido. Nós vivemos tempo que a gente quer ensinar as pessoas a andar em tantos lugares. Mas será que a gente está andando? A gente quer ensinar as pessoas a fazer tantas coisas. O que é que nós estamos fazendo? Nós somos acesso, querido. Não pare as pessoas em você. Seja esse acesso, não crie dificuldade para as pessoas. Não seja uma ponte com pedágio, viu? Não seja uma ponte que só abre quando precisa, não. Você está ali, tem hora que não vai, ninguém vai, mesmo que ninguém precise, mas ele sabe que você está ali. Eu costumo dizer isso, eu falo uma coisa interessante. As pessoas perguntam assim, pastor Ulisses, o senhor deve ter muito BO para resolver, né? E eu dou glória a Deus, irmãos. Eu dou glória a Deus, uma pergunta que eu me fiz, eu faço para você. Quantas pessoas têm o seu número de telefone na agenda delas? Para uma hora necessitada que ela possa ligar para você, mas também na hora para celebrar. Nesses dias, o despertar de Deus é isso, querido. Nós não precisamos inventar muita moda não, viu? Em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, não precisamos falar muito, nós precisamos falar a verdade. E a verdade só tem uma, querido. Só existe uma verdade. Então nós falamos pontos sobre as águas e continuamos dando ideia para Deus. Senhor, por que o Senhor não me faz como um abrigo no deserto? Você pode dizer, esse pastor é louco, ele vai pregar por causa de uma música. Eu vou ler a Bíblia, não se preocupa, tá? Nós estamos numa reunião de evangelho. Nós estamos na igreja, então é igual esses tempos aí, teve uma reunião de uma denominação muito grande, muitos irmãos muito queridos, lá na cidade de Camboriú, em Santa Catarina, e tinha uns irmãos muito preocupados, dizendo que agora esses pastores que são em cima dos altares pregando de tênis, esses pastores que não pregam mais a palavra, eu digo, meu irmão, mais do que pregar a palavra, nós temos que viver ela.
Eu não li essa Bíblia aqui para pregar não, viu? Eu li para mudar de vida. Essa palavra, ela mudou a minha vida, ela mudou a minha história. E uma vida transformada, você tem autoridade, querido. Então dá ideia mais, vamos dar mais ideia para Deus. Por que o Senhor não me faz, Senhor, como um abrigo no deserto? Abrigo, meu irmão, não é lugar de moradia, viu? Ninguém mora em abrigo. Abrigo é lugar de passagem. Mas um abrigo tem duas coisas: pão e água. E descanso. A igreja que eu sonho é essa igreja que vai ser abrigo no deserto, meu irmão. Que vai chegar no momento da pessoa vai dizer assim, ó, cara, eu não tenho muito para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Na minha vida tu vai encontrar descanso. Na minha vida, se tu tiver sede eu vou te dar de beber. Se tu tiver fome eu vou te dar de comer. Se tu tiver nu eu vou te vestir, cara. E se tu for preso, pode ter certeza que eu vou te visitar. Mas vamos dar mais ideia para Deus ainda, e é a que eu mais gosto. Por que o Senhor não me faz como uma flecha que acerta o alvo? É bom acertar o alvo, meu irmão? É ou não é? A flecha é criada para quê? Para acertar o alvo. Só que não depende da flecha, depende do arqueiro. Só que a flecha ela tem processo, viu? Antes dela ir para frente, ela tem que ir para trás. Ela vai para a aljava. E o tempo da aljava é necessário, Bruno. É necessário, pastor. Por quê? Tem que passar. E não é prova. O problema é que o crente, quando está sendo treinado por Deus, quando Deus está te mostrando para ti mesmo, a gente costuma chamar de prova. Ai, Deus está me provando. Deus não vai provar você, Ele te conhece, querido. Só que é necessário para aquilo que você vai ser, está sendo gerado, para onde você foi lançado, precisa você passar um processo. Então você vai para a aljava. E a aljava é lugar de desconforto. Que você não está sozinho. Tem um monte de flecha junto, pastor Davi. E de vez em quando você vê aquela mão vindo. Aí você prepara e já diz, agora sou eu, estou aqui já há mais tempo. Cheguei primeiro que todo mundo. Eu sou a flecha mais antiga aqui dessas aljavas. Rapaz, eu sou uma flecha aqui que está louco. Aí a mão vai pegar do lado. Aí você fica dizendo assim, meu Deus, ele pegou a outra no meu lugar. Você ainda está buscando o lugar, meu irmão. Sabe o que Jesus fala a respeito do lugar? Ele fala assim, ó, eu vou para o Pai e vou preparar um caminho, vou preparar um lugar para vocês. E quando esse lugar estiver pronto, eu voltarei e vos buscarei para estar comigo. Então o nosso lugar é com Jesus, irmão. Aí a gente fica se batendo aqui, querendo um lugar. Porque eu cheguei primeiro. Eu sou irmão do Luiz Hermínio, meu irmão. Estou lá no meu irmão há 25 anos. Aí esses dias foram lá, tiraram a minha placa, a placa do meu carro do estacionamento. Aí eu crente, eu que canto como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fiquei bravo porque tiraram a placa do meu carro do estacionamento. A minha vaga marcada, o meu lugar. Parei de raiva, parei o carro na frente dos outros, atravessei. Desci bravo, achando cheio de razão. Deus me deu uma camaçada de pau. Naquele culto. No meio do culto eu fui lá, tirei o carro bem quietinho. Escondi lá no fundo do estacionamento e voltei, ó, pianinho. Não falei nada para ninguém, morto de vergonha de Deus. Dizendo, tu não é o cara, tu não está aí querendo ser, está brigando por causa de uma vaga do estacionamento. Eu estou falando que isso só acontece lá em Itajaí, aqui no Rio eu sei que não acontece. Aqui não tem ninguém brigando por vaga e por lugar. Então a aljava é isso, a aljava é o tempo de você estar ali, meu irmão. Se ele não pegou você é porque não é o teu alvo. Porque o teu lugar é nele. Mas chega o bendito dia, cara. E quem me viu passar na prova e não me ajudou. Ô, música vingativa, né? A gente não deve cantar essa música mais não, ô Bruna, que nós não cantemos essa não. Não, se me viu passar na prova e não me ajudou, vai se arrepender. Não, meu irmão, tá louco? Se me viu passar na prova e não me ajudou, quando estiver na prova, conta comigo. Nem que seja para passar a prova junto.
Aí ele pega, cara. Chega o teu bendito dia. Aquela mão te alcançou, meu irmão. Aí ele te leva para o arco. Aí você está todo metidinho. Isso aqui que ele faz? Ele aperta para não escapar. Aí você acha que tá ruim, ele começa a te esticar, puxar para trás, irmão. Aí você diz: Deus, me ajude para frente, para trás eu vou sozinho. Eu quero ir para frente, o senhor não está entendendo. E o pior é que agora você está vendo o alvo, parece que você está ficando mais longe. Porque enquanto você está na aljava, você não vê o alvo, não tem problema. Mas quando você está no arco, você já está vendo o alvo e está indo mais para trás, meu irmão. Aí sabe o que é o terrível? Que quando ele está te puxando, você passa pela aljava. Dá saudade da aljava. Sabe aquele povo do deserto que Deus tirou com força do Egito? Chegou no deserto, teve saudade de cebola e pepino. Rapaz do céu. Pepino é comida de pastor. Pepino e abacaxi. Dá saudade do pepino, irmão. A gente é assim. Está no processo do arco. A gente dá saudade. Meu Deus, tempo bom é quando eu estava na aljava. Agora estou aqui espremido, andando para trás. Só que deixa eu falar uma coisa, querido. Quanto mais para trás você for, mais condição de acertar o alvo você tem. Esse é o sentimento. E deixa eu falar uma coisa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Principalmente para esses pastores lindos que estão aqui. Deus não está nos transicionando, meus irmãos. Deus está agora nós não somos mais a flecha, viu, Quaresma? Agora nós somos o arco. E tem uma coisa, o arco ele não faz muita coisa, meu irmão, mas ele não sai da mão do arqueiro. Nesses dias, pastores, a certeza que eu tenho para os pastores do Rio de Janeiro e líderes, é o tempo de estar na mão do arqueiro, viu? Nós ainda não sabemos, Davi. E nós não sabemos qual é a flecha que vai passar por nós, porque não é nós que escolhemos, é ele. Nós ainda não sabemos, meu amigo Saulinho, qual é as flechas que vão passar por nós, porque não é nós que escolhemos, é ele. Nós só lançamos, cara. E se ele botou no arco, não sou eu que vou criticar, meu irmão. Amém? Mas agora uma coisa linda que eu aprendi com essa canção. E eu queria instruir você nessa noite. Não pare de dar ideias para Deus, queridos. Eu tenho gastado a minha vida indo em igrejas. Eu acredito nessa estrutura. Eu acredito na igreja, meu irmão, que vai trabalhar com os jovens. Que pode ter a noite do cinema. Não tem problema não. Pode ter a noite da pipoca. Pode ter a noite do tuts. Pode ter. Mas por que o Senhor diz isso? Porque eu aprendi na Bíblia. O grande Davi, quando era um menino, ele matou um gigante. Foi ou não foi? Com o que ele matou um gigante? Não foi com uma pedra, irmão. Com uma pedra ele derrubou. Sabe com o que ele matou o gigante? Com a espada do próprio gigante. Então eu creio nesses dias que se for para arrancar a cabeça do gigante, pode usar a arma do mundo, cara, não tem problema não. Se for em santidade, e se for para arrancar e para matar esse gigante. O problema é que durante muito tempo a religião está nos afastando do propósito de Deus, querido. Porque durante muito tempo bateria era pecado, porque era do inferno. Durante muito tempo fazer essa coisa linda que as meninas aqui fizeram, dançar para Jesus, é errado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O meu Jesus, quando ele foi questionado a respeito do grande mandamento, perguntaram para ele, eu acho que está em Mateus 22, 34. Disseram assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Bota ali para nós. Será que é? Tomara que fosse. Dá para botar ali? Dá? Mateus 22, se não for, hein? 34. Oh meu Deus, tomara, como diz o outro, tomara que cesse. Aleluia. Ó, puxa, glória a Deus, oh, aleluia. Entrando os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Os saduceus e os fariseus eram um povo terrível, viu, naquele tempo.
Eram homens religiosos confrontadores. Religiosos confrontadores. Eles não acreditavam em Jesus. E a Bíblia está dizendo ali que os fariseus, vendo que ele fizeram emudecer os saduceus, eles mudaram a estratégia. Então, o que é que eles disseram? Entrando os fariseus, sabendo que fizeram calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Pode mais uma? E um deles, intérprete da lei, o experimentando, lhe perguntou: mestre, olha só, querido, deixa eu falar uma coisa. Quando as pessoas não conseguirem destruir você te jogando para baixo, eles vão te jogar para cima, viu? O sucesso derruba mais do que o fracasso, querido. Aqui foi um combinado. Os fariseus viu que eles emudeceu os saduceus, que os saduceus ficaram sem resposta. Eles disseram: vamos jogar ele para cima, vamos dar uma chamada nele aí, vamos levantar a bola dele. Chegaram e disseram: mestre, olha só, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, corpo, de toda a tua alma e de todo o teu corpo, alma e espírito. Então, se essas meninas dançam aqui, meu irmão, eu não sei você, eu quando entro num culto como esse, eu digo para o meu corpo: ei, hoje vai adorar o Senhor. E ó, eu dou até uma ensaiadinha ainda, ó. Aí as pessoas dizem: ah, não, mas é pecado. Corpo, alma e espírito, querido. O meu corpo louva o Senhor, o meu espírito louva o Senhor. Só que tem um porém. Por isso que eu acredito na igreja. Por isso que nós estamos gastando a nossa vida reunindo a igreja. Essa igreja é instituição. Porque o corpo você trata sozinho. Você identifica uma doença, você está com febre, você toma um remédio, você marca, se persistir, você marca uma consulta, vai no médico, faz o exame. Você busca ajuda sozinho. O espírito também. Por que você acha que as igrejas estão cheias? Que o centro de Umbanda está cheio, Candomblé está cheio, Seixenuê está cheio, budismo está cheio, hinduísmo está cheio, porque as pessoas vão buscar espiritualmente uma ajuda. Então o espírito você também consegue. Você ora, você reza, você paga a promessa. Agora o terrível é a alma, irmão. E as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores debilidades e tristezas são na alma. E a alma você não trata sozinho. A alma você trata em comunidade. Porque daí você acha que a sua vida está difícil, você está em casa reclamando. Aí você vem para a igreja, você começa a falar, aí você começa a ouvir o seu irmão, você diz: meu Deus, ele está pior do que eu. Aí a sua alma já se alegra. Meu Deus, eu pensei que estava ruim para mim, mulher do céu, escutei o fulano. Aí a alma se alegra. Aí você não tem motivo para se alegrar, mas daí o irmão começa a contar uma vitória para você. Você diz: rapaz, eu faço parte disso. Porque a Bíblia diz: chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Mas o problema é que a gente não tem dificuldade de chorar com os que choram. A gente tem dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Vou falar uma coisa para você. Meu Deus do céu. Quando eu vim para o ministério, meu irmão, eu vim só por causa do meu irmão. Eu não queria, eu não me achava crente. Porque o Luiz Hermínio é que precisava. Meu Deus, está gravando, né? Tá? Ele vai ver. Mas não foi mal, vou falar. Luiz Hermínio, quando se converteu, meu irmão do céu, nós, Jesus, obrigado. O Luiz Hermínio vai parar de incomodar. Nós bebia, nós usava droga, nós mentia, nós fazia um monte de coisa errada, mas quem precisava era ele. Então quando ele se converteu, nós temos graças a Deus. Só que o Luiz sempre foi muito dedicado e Deus tem um propósito muito grande na vida dele. E ele começou a subir carreira na igreja. Quando ele começou a subir carreira, irmão, a primeira, ele foi ungido a diácono numa igreja que ele servia. Aí nos chamaram, nós fomos lá, como família, para ver o nosso irmão ser ungido a diácono. E a gente foi criado na igreja presbiteriana, meu irmão. Chegou lá, aquele louvor, aquela adoração. Eu não saí daquele culto convertido, mas eu já não era mais o mesmo, a coisa já tinha mudado. Aí depois o Luiz foi ungido a presbítero, lá estava nós de novo. Aí aquele dia eu até chorei, irmão. No dia do presbítero eu até chorei. Aí quando o Luiz foi ungido a pastor, vamos lá. Aí quando Deus deu uma igreja para ele, porque Deus, a igreja você não abre, viu? A igreja nasce. Por isso que eu creio que essa igreja nasceu no coração do Senhor, querido.
E porta que o Senhor abre, ninguém fecha, viu? E essa porta foi aberta pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, quando o Luiz nasceu a igreja, o Mevan, eu digo, meu Deus, eu tenho que ser pelo menos evangélico agora. Meu irmão é pastor. E conveio que tudo deu certo para que eu me convertesse, porque a minha empresa quebrou. Eu fui depender. Meu Deus, eu fiquei quebrado na igreja, orando para Deus fazer algo na minha vida. E eu fui pedir um emprego na igreja. O Luiz me deu um emprego. E ali eu comecei a ser transformado por Jesus. Ali eu comecei a ser transformado por Jesus. Na hora eu não acreditava que Jesus poderia fazer grandes coisas na minha vida. Mas a escolha do meu irmão mudou a história da nossa casa. Talvez você está vivendo isso nesses dias. Você está aqui às vezes reclamando porque você é o único crente da sua casa. Saiba de uma coisa, querido, a promessa é sobre toda a casa. Aconteceu assim conosco. Então quando eu vim para o Mevan, eu não tinha grandes expectativas, grandes esperanças não. Só que a gente tinha uma vida muito derrubada. E Deus começou a trabalhar. A gente começou a ter alegria na necessidade, meu irmão. A gente dava risada da necessidade. A gente passando, meu Deus, as nossas filhas oravam por um pacote de bolacha vazio, irmãos. A gente ganhava macarrão de doação, muita doação de macarrão na igreja. Tinha uma empresa lá que vendia macarrão. Aí vinha aqueles macarrão rasgados. E a gente botava o macarrão na água para o bichinho boiar. Aí nós tirava o bichinho do macarrão e comia o macarrão. Aí depois nós descobrimos que o bicho do macarrão tem gosto de macarrão. Aí nós tínhamos agora o carboidrato e a proteína. Nós tínhamos o carboidrato e a proteína. E você, pastor, o senhor viveu tudo isso. Cara, mas eu nunca foi prova. Sempre foi Deus nos mostrando para nós mesmos. A gente sabia o que era. Então nós nos convertemos verdadeiramente. Entregamos a empresa, viemos para dentro do ministério. Fui trabalhar na casa de recuperação. Mas o nosso irmão Júnior ainda era desviado. Nosso irmão Júnior estava uma drogadição assim extrema. No extremo. E nós oramos e buscamos a presença de Deus. Oramos, fizemos campanha de oração pelo nosso irmão Júnior. Fomos no monte 40 dias pelo nosso irmão Júnior. E chegou o bendito dia que o Júnior veio na igreja. O Luiz Hermínio fez o apelo. O Júnior veio para frente, chorou e aceitou Jesus. E nós, uhul! Deus respondeu as minhas orações. Meu irmão voltou para Jesus. E naquele tempo, meu irmão, eu fazia as viagens com o Luiz. A gente viajava muito de ônibus ali nas cidades perto. O Luiz tinha uma caixa de madeira que eles vendiam as fitinhas cassete. Eu fiz as viagens para Brusque, para Blumenau, para Joinville. Eu viajava por tudo com o Luiz. E naquele tempo que o Júnior converteu, o Luiz ganhou 2 passagens. Na verdade ele não ganhou 2. Chamaram ele para ir para a Argentina. E deram 2 passagens para ele levar alguém com ele. Eu já estava treinando espanhol, irmão. Pero que sí, pero que no. Me gusta, não me gusta. Permission, dá licença. Sabe o que eu dizia? Eu treinei para pedir comida. Eu quero pollo. Eu quero frango. Com jugo de ananás. Com suco de abacaxi. Aí sabe quem é que foi? O Júnior. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. E é terrível. É terrível porque aquele cara que orou pelo irmão, que jejuou, que foi para o monte, agora eu vou para diante de Deus expor os pecados do meu irmão. Porque como é que o Senhor faz um negócio desse? Leva o Júnior para a Argentina no meu lugar. Até esses dias o Júnior estava na droga. Agora o Senhor leva o Júnior no meu lugar para a Argentina. O Senhor está doido? Agora o que é pior de tudo aconteceu comigo. 3 meses depois, meu irmão Júnior voltou para a droga. Porque o diabo ele não tem poder, viu, irmãos? Mas ele tem legalidade. O diabo não tem poder, mas ele tem legalidade. E eu dei legalidade para ele. E com que cara de pau agora que eu vou para diante de Deus clamar pelo meu irmão Júnior? É nessa hora que você precisa saber quem você é, viu, querido? É nessa hora que você não pode ter orgulho.
É nessa hora que você tem que saber que você não vale nada. Nessa hora que você tem que saber que se não fosse a misericórdia de Deus sobre a sua vida, meu irmão, você não vale para nada. E eu tive que ter um encontro real comigo mesmo. Eu era pior do que o Júnior, porque o Júnior, ele tinha desculpa, o Júnior é um viciado. Mas eu não, eu me dizia crente, meu irmão. Eu me dizia evangélico. E agora eu estou expondo os pecados do meu irmão. Eu que fui chamado para cobrir ele. Eu que fui chamado para ser intercessor da vida dele. Só que é bom você passar por uns processos desses. Que daí você entende o quando é Deus. E não adianta botar a culpa no diabo, viu, meu irmão? Nem tudo que é ruim é do diabo e nem tudo que é bom é de Deus. Não bota a culpa no diabo naquilo que você tem culpa. Eu tive que ter um encontro comigo. Eu fui para diante do Senhor. Eu digo, Senhor, eu sou ruim, me perdoa. Aí eu entendi por que o apóstolo Paulo dizia, miserável homem que sou. O que é para fazer eu não faço, e o que não é para fazer eu acabo fazendo. Então não se engane, querido. Não tente ser o super-homem, não tente ser Deus diante dos homens desses dias. Tudo que nós precisamos é ser homem diante de Deus. Só que nós somos sujeitos a erro. Só que nós somos sujeitos a erro novo. Nós não vamos errar mais erro velho. Naquele dia eu me coloquei diante de Deus em lágrimas. Meu Deus, como eu sussurrei diante de Deus. Eu me esburrei, irmãos. E pela misericórdia de Deus, faz 16 anos que eu tive a oportunidade de levar o meu irmão Júnior para casa de recuperação comigo, de cuidar dele 1 ano e 4 meses, e ver ele tocar as nações da terra. Meu irmão Júnior, em janeiro do ano que vem, está indo morar em Portugal. Só que saiba de uma coisa, querido, o tempo passou e eu sofri calado. Não pensa que o tempo vai passar e você vai parar de sofrer, não. Não pensa que as tentações vão desistir de você. Deixa eu falar uma coisa para ti, querido. Meu irmão amado, larga esse problema logo, querido. Por favor, eu te faço um pedido. Sabe esse problema que vem tirando o seu sono, que está tirando a tua paz? Larga ele logo. Tem problema na fila esperando vaga para entrar na tua vida. Tem que pegar um problema novo. Você fica gastando tempo aí com problema velho. Aí sabe o que acontece? Eu estou lá no Facebook um dia, lá do Facebook ainda, olhando o Facebook do Luiz Hermínio. E saiba de uma coisa, meu irmão. Sabe aquele desenho, os mais antigos aí conhecem, que tinha um anjinho e o diabinho? O anjinho dizendo, não faz, o diabinho faz, não vai dar nada. E o anjinho não vai, e o diabinho vai sim. Isso é eterno na nossa vida, viu, meu irmão? As duas vozes vão falar sempre no seu coração. É que você que decide qual que você vai ouvir. Porque aquele dia, quando eu abri o Facebook do Luiz, eu vi uma foto. O Luiz Hermínio e o Júnior sentado no aeroporto em Dubai, indo para o Japão. O diabinho na hora, Argentina tudo bem, agora Japão? A Argentina vai, agora Japão? Só que como eu falei, eu erro novo, meu irmão. Erro velho não. Eu digo, sai daqui, demônio. Meu irmão já pisou em mais de 30 países. E eu só fui no Paraguai. Ainda nem fui pregar, eu fui comprar uma muambinha lá na Casa China. Aí nessa hora que você dá um pedala no diabo. Ei, diabo, agora eu sei quem eu sou, Satanás. Agora eu sei para que eu fui chamado. O Júnior é Nilson dos Santos Júnior. O Luiz Hermínio é Luiz Hermínio dos Santos. Eu sou Ulisses Ricardo dos Santos, meu irmão. Agora eu sei quem eu sou. Sai embora daqui, que cada país que o meu irmão pisou, eu pisei com ele, para a glória do Senhor Jesus. É isso. É esse lugar porque a oração que Jesus nos ensinou, ele diz o quê? O Pai é nosso, o pão é nosso, o Evangelho é nosso, a igreja é nossa, Rio de Janeiro é nosso, o Brasil é nosso. Eu me incluo em tudo, eu sou metido, irmão. Eu sou metido, eu me incluo em tudo. As pessoas estão lá e dizem assim, Luiz, porque eu escolhi andar nessa medida, meu irmão. Eu escolhi andar nessa medida. Eu não prego, escuta. Olha aqui, eu já tentei fazer esboço, irmão. Já tentei fazer esboço. Marquei aqui, ó. Eu sentei ali, olha que eu marquei a Bíblia aqui para me achar. Que eu estou sem óculos. O que é que eu ia pregar? Está aqui marcado, ó. Marquei com o envelope do dízimo.
Não tem esboço, não tem canetinha colorida na minha Bíblia. Que eu não acho, eu fico procurando. Eu ganhei, aí eu invejava lá, todo mundo lá no Mevan, eles vão pregar, né? Aí eles abrem aquele o MacBook, maçãzinha. Aí iPad, meu sonho, aí pedi. Eu digo, eu nem pedi para Deus, se eu tivesse o iPad, aí eu ia fazer esboço, ganhei o iPad. Fiquei viciado no Candy Crush. O iPad que era para fazer eu jogava Candy Crush no celular, Lucas. Escuta. Eu jogava Candy Crush no celular quando eu vi o iPad grandão. Eu digo, meu Deus do céu. Peguei para minha filha, pelo amor de Deus, me livra disso aqui agora. Pega esse iPad e leva para fora de mim. Por quê? Porque eu entendi que eu sou Ulisses, cara. Se Deus quiser, talvez um dia eu vá conseguir escrever uma mensagem, fazer um esboço. Eu creio que eu consiga. Eu sei que eu tenho capacidade. Mas Ele não me pediu ainda. E o dia que Ele pediu, eu não tenho problema nenhum de fazer. Porque eu sei que o dia que eu pedir, o dia que Ele pedir, mesmo eu não sendo capaz, Ele vai me capacitar. Eu entendi isso, pastora Cátia. E é nesse lugar que eu quero andar todos os dias da minha vida, querido. No centro da vontade de Deus, amar a Deus acima de tudo. E amar o próximo como a si mesmo. Mas você só pode amar, porque foi isso que Jesus respondeu. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele bota lá, até 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Eles perguntaram só o primeiro, foi ou não foi? Mas Jesus é completo. Fala para o teu irmão, Jesus é completo. E ele diz, esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí a gente fica inventando moda. Tá, pastor, mas o não matarás. Quem ama não mata, viu, irmão? E eu não estou falando de morte física, não. Eu estou falando quem ama não mata sonhos. Quem ama não mata a vontade do outro. Quem ama não mata a saúde do outro. Quem ama não mata a qualidade do outro, meu irmão. Mas o não roubarás. Quem ama não rouba, meu irmão. Quem ama não trai. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor nunca acaba. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí a gente acha que amor é sentimento, pastor. Aí a gente acha que amor é sentimento. Amor não é sentimento, amor não é escolha, amor é obrigação. Eu não tenho direito. Eu tenho que olhar para você e dizer, meu amigo, poxa vida, não lembro o teu nome, não sei quem você é, mas eu te amo, cara. Porque é um direito seu ser amado por mim. É um direito seu, eu te amo, querido, com todo o meu coração. Mas o senhor nem nunca me viu, pastor, mas eu te amo. Porque eu não posso tirar um direito seu. Se está na tua mão o poder de fazer o bem, não faz. Então, querido, amor não é escolha. Amor não é uma coisa que você ora para ter. Amor você escolhe ter. Você não ora para amar mais, você escolhe amar mais. Você não ora para amar uma pessoa, você tem obrigação de amar ela. Pastor, mas ela não vale nada. Mas eu amo. Por quê? Porque o amor transforma. Pastor, mas o senhor tem fé? Não, aí é outra coisa. Tem pessoas que eu já internei na casa de recuperação 25 vezes, irmão. Aí você diz assim para mim, pastor Ulisses, o senhor tem fé que esse cara vai mudar? O senhor já internou ele 25 vezes, o senhor tem fé? Nenhuma. O senhor acredita que ele vai mudar? Claro que não, rapaz. Mas todas as vezes que ele me pede ajuda, e há esses dias atrás ele pediu, e eu dei ajuda para ele, e ele se impressionou. Ele falou, mas o senhor vai me ajudar mesmo? Eu disse, eu não tenho escolha. A escolha de Jesus me deixou sem escolha. Porque Jesus escolheu me amar, meu irmão. Eu escolhi te amar também. Eu escolhi te amar. E você pode dizer, mas pastor Ulisses, o senhor fala isso porque o senhor é pastor. Não, eu falo isso porque eu sou ruim. Eu falo isso porque eu tenho que frisar todos os dias isso na minha vida.
Eu tenho que falar isso todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou deitar. Eu nasci para amar o Senhor. E com o amor que eu amo o Senhor, eu consigo amar os meus irmãos. Com o amor que eu amo o Senhor, eu consigo entrar dentro de um avião, que eu tenho medo, meu irmão do céu. Não gosto nem de pensar que segunda-feira eu vou ter que voar de novo, para Itajaí, para ir embora. Pensa num cara que não gosta de voar. E ainda ficar 10 dias fora de casa, com a minha netinha, que vai fazer amanhã 2 meses. Que saudade que eu estou dela. A Melinda, uma loirinha do olho azul, coisa mais linda. Eu estou pedindo para minha filha todo dia mandar. Hoje a minha filha mandou um videozinho falando com ela. Ai, vovó, eu fiquei louco. Eu digo, manda um para mim também. Manda um para mim também, que eu também quero. Porque eu vou falar para ela. Esses dias meu filho tem 34 anos. Meu filho tem 34 anos. Meu filho não é filho do meu casamento. Nós estamos casados há 30 anos. Mas ele é filho do nosso coração. É filho do coração da Luciana e meu filho. Esse dia que foi lá em casa. Nós já fizemos muitas mudanças, né, meu amor? Muitas, mudamos de muita casa, né? Meu Deus. E agora nós estamos morando, faz 15 anos nós moramos numa casa, mas até esse tempo nós mudamos muito. Mas eu tenho uma caixinha até hoje, de quando ele tinha 4, 5 anos de idade, da escolinha dele. E 30 anos depois eu consegui sentar ele lá na sala de casa e mostrar para ele aqui, ó. Lembra? Tu não lembra, mas o pai ganhou isso aqui, tu deu para o pai no dia dos pais. Está lá escrito com a letrinha dele. E eu vou guardar isso para os meus netos também. Então, para mim é muito difícil ficar 10 dias fora. Mas eu escolhi isso, viu, irmão? Ah, o senhor escolheu viajar e pregar? Não, eu escolhi fazer a vontade de Deus. Tudo que eu escolhi na minha vida, queridos, foi a vontade de Deus. Aí quando você escolhe isso, você vive o título dessa conferência que está se iniciando hoje. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu tenho 55 anos, irmãos. Vivo num ministério próspero. Não falta nada para nós. A casa que eu moro, faz 15 anos, um irmão me deu uma casa, emprestou uma casa para me morar. Mas ele teve, não sei se foi Deus, mas ele disse no dia que eu ia morar lá até quando eu quisesse. Aí eu falei para ele, então vou morar para sempre. Para sempre é muito ruim, né? Até quando Deus quiser. Enquanto Deus está querendo, eu estou lá, Bruno. Pensa no lugar bom que eu moro, irmão. Meu Deus, tem crente que eu não posso levar lá em casa. Porque se eu levar lá em casa, tem gente que diz que pastor rouba, né? Eles acham que pastor rouba, né? Se eles for lá em casa, eles vão ter certeza. Mas eu não pago aluguel, irmão, para a glória do Senhor. E se eu tivesse dinheiro, jamais eu ia comprar um apartamento naquele valor. Mas Deus aprove ao Senhor, porque eu decidi isso, entregar minha vida na mão dele. E o que eu faço bem, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido dos meus amigos, viu? Eu cuido dos meus amigos. Eu sou o cara que senta no meio da mesa, irmão. Eu sou o cara que senta. Você nunca vai ver eu botar primeiro alimento no meu prato, porque eu aprendi isso. Morei 12 anos dentro de uma casa de recuperação. Trabalhei dentro de uma casa de recuperação 12 anos. E esses dias o Luiz estava preocupado comigo, meu irmão. Ele olhou para mim e disse assim, ô Wesley, cabeça, já está com 55 anos. Foi ano passado, ele disse, tu está com 54 anos. Seus filhos já estão aí, já tem neto. Tem que estar ficando velho, cabeça. Tu tem que pensar, meu irmão, porque, né, pensar na tua velhice, fazer um pé de meia. Eu digo, Luiz, deixa eu falar uma coisa para ti, irmão. Não é irresponsabilidade minha não, mas é uma palavra que eu tenho do Senhor. Se eu passar necessidade na minha velhice, não foi para Deus que eu trabalhei. Porque a palavra que mudou a minha vida, está escrito que eu nunca vi um justo passar fome e a sua descendência mendigar o pão. Então nós não precisamos fazer campanha, querido, para ganhar coisas que já são nossas, viu? E se aquilo que você está pedindo para Deus, Ele não te deu ainda, é porque você não precisa. Porque se você precisasse, com toda certeza, a Bíblia diz que no meio da igreja dos santos, não havia necessidade alguma. Talvez você não vai ter tudo que você quer na sua vida, mas você não vai ter falta de nada. E o lugar que eu creio, pastor,
E é essa igreja que nós estamos, para a glória do Senhor, vivendo. É uma igreja que não tem falta de nada, viu, meu irmão? Se tiver alguém no nosso meio com a luz cortada, não é a igreja de Cristo que nós estamos servindo. Ah, pastor, mas ele não merece. Mas não é porque merece, meu irmão, é porque precisa. Porque merecer nem eu e você merecíamos. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Despertar. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 4:14. Lucas 4. Meu Deus, água de coco, ó. Esse copo aqui é bom, esse copo. Copo de boca larga para narigudo é uma beleza, irmão. Tem lugar que a gente vai dar um copinho estreitinho que a gente chega a dar dor no pescoço para poder tomar. Está ali, Lucas 4:14. Então Jesus, no poder regressou para a Galileia. Meu irmão, se for no poder do Espírito, pode voltar atrás, viu? Esse negócio caminhando, eu vou para Canaã. Não, se precisar, se você não vai, não me impeça de ir. Não, se você não vai, eu vou voltar, vou te buscar, você vai comigo. Então, se for pelo poder do Espírito, pode regressar. Regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Estava famoso Jesus, olha só. E ensinava nas suas sinagogas e sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Levantou-se porque ele quis levantar para ler, viu? Ele quis. É assim que é na sinagoga até hoje. Acabou a água de coco. Ah não, essa é a água de coco? Meu Deus do céu. Já deixa marcada a agenda para o mês que vem de novo aí, tá? Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Deram porque ele pediu, viu, irmãos? Até hoje é assim na sinagoga. Um se levanta para ler e ele pede a palavra. Deram o livro de Isaías porque ele pediu. Achou o lugar onde estava escrito. Achou porque você acha o quê? O que você procura. E o Espírito, aí ele começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos nas sinagogas tinham os olhos fitos nele. Para aqui, deixa paradinha aqui para nós. Jesus sabia quem ele era, meu irmão. Jesus nunca teve problema de identidade, viu? Para o novo despertar nesses dias, tudo que nós precisamos é saber quem somos, querido. Não dá mais para ter problema de identidade, viu? Não dá para ficar gerando na mesma dificuldade toda hora. Não dá para ficar pisando em cima do mesmo problema a mesma hora. Para um despertar desses dias, nós temos que saber quem somos. Jesus sabia quem ele era. Jesus com 12 anos, a Bíblia diz que eles foram adorar em Jerusalém. Quando os pais estavam voltando, deram falta dele. Quando voltaram, acharam ele no templo. E disseram, ô menino, está perdido? Ele disse, não, eu estou na casa do meu pai. Jesus sabia quem ele era. Aqui ele está num dia de sábado, de costume. Jesus morreu judeu. Ele está num dia de costume. Ele pede o livro do profeta Isaías, porque aí no livro de Isaías tem a profecia a respeito dele. Estava escrito a respeito dele. Você tem que saber o que foi escrito a teu respeito, querido. Você tem que saber a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Nós falamos isso, pastores. Nós temos que ter uma palavra. E ele então começou a dizer, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas sabe o que me chama a atenção, pastores? Que enquanto Jesus falava, não mudou nada. Enquanto Jesus falava, ele não teve problema, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando ele assentou-se, os olhos de todos estavam fitos nele. Por quê? Porque até os dias de hoje, se você for numa sinagoga dos judeus, existe uma cadeira vazia, porque eles ainda esperam o Messias. E foi exclusivamente nessa cadeira que Jesus sentou. Tanto é que ele diz aqui, ó, versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpre as escrituras que acabais de ouvir. Ele fez igual o Roberto Carlos, ele disse, esse cara sou eu.
Ele está dizendo assim, ó, sabe esse cara que Isaías profetizou? Sabe isso que eu acabei de ler? Sou eu, esse cara sou eu. Mas a Bíblia diz que enquanto ele falou não mudou nada. Ele teve que tomar atitude. A igreja do despertar desses dias não é a igreja que só fala, viu, meu irmão? O despertar desses dias é a igreja da atitude. As pessoas vão olhar para nós e vão saber que o que nós fizemos, porque Jesus te ama e eu também, está todo mundo falando aí nas ruas. Agora, expressar realmente a face de Jesus, fazer realmente como Jesus fazia, lidar como Jesus lidava com as coisas, com as pessoas, aí está mais estreito, aí entra para nós. Aí é o nosso lugar, esse é o nosso lugar, esse é o despertar desses dias, querido. Realmente expressar a glória do Senhor, porque o que vai mudar o Rio de Janeiro, eu já falei, não é a política, e nós temos esperança na política, e não tem problema, mas não é a política, é o poder de uma igreja, é o poder de uma igreja que sabe quem é, que vai olhar e dizer, ei, tem cego, o Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, ei, tem aleijado, o Senhor me ungiu para colocar o aleijado de pé, ah, tem fome, o Senhor me ungiu, eu vou dar comida. É a igreja que vai tomar atitude. Só que agora uma coisa, Jesus sabia quem ele era, só que agora Jesus levanta um grupo para estar com ele. Ele levanta homens para estar com ele, porque não se faz, nem o próprio Jesus fez nada sozinho. Tudo que Jesus fez foi em nome do Pai, e ele não estava sozinho, cara. Ele não buscou glória para si mesmo, ele não caminhou sozinho, ele juntou homens. Agora vai lá em Lucas, eu deixei marcado aqui, ó, o meu esboço. 16, Mateus 16, 13. Aqui Jesus sabe quem ele é, não tem problema de identidade. Só que agora ele está diante dos seus discípulos. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mas espera aí, o Jesus que estava lá na sinagoga, lendo, dizendo que é ungido, o Jesus que no Rio Jordão recebeu uma voz do Senhor, dizendo, esse é o meu filho amado, o Jesus que com 12 anos foi achado no templo e disse, eu estou na casa do meu pai, agora ele está diante do seu discípulo, perguntando, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ah, mas então ele está com problema de identidade aqui, não. Tanto é que os discípulos disseram assim, ó, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Para aí um pouquinho. Meu irmão, sabe uma certeza que eu tenho hoje? É que Jesus está aqui, Rubem. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Por quê? Porque Ele me prometeu isso. Eita! Ele não me prometeu a casa que eu moro, Ele não me prometeu essa loira linda, mas o que Ele me prometeu, Ele cumpre todo dia. Estarei convosco todos os dias, aonde eu estiver. Então eu sei que Ele está aqui, eu sei. Como Ele estava aquele dia com os discípulos, Ele pergunta, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Olha, é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Aí agora ele está parado diante de ti, Wesley. Ele está olhando no teu olho, Davi, está dizendo assim, tá, os outros estão falando isso, mas vós, que caminham comigo, olha ali, bota lá para nós, mas vós, continua ele, quem dizei que eu sou? Quem eu sou para ti, querido? Ele está perguntando. Ah, o Senhor é o homem que me tirou das drogas, glória a Deus. O Senhor restaurou meu casamento, glória a Deus. O Senhor me deu um neto, filhos, glória a Deus. Mas é só isso? Teve um silêncio igual está aqui agora. E vós, quem dizei que eu sou? Quem eu sou para vocês? Aí teve um despertar. Bota lá o 16 para nós. Respondeu-lhe Simão, Pedro. Aí no original é Simão Barjonas. Aí ainda ele não era Pedro. Ainda ele era Simão Barjonas, Simão filho de Jonas. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai mais uma? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porém, também eu te digo que tu és Pedro.
Só tem um jeito de você saber quem você é, querido. Sabendo quem Ele é. Quem Jesus realmente é para nós. Jesus que me tirou das drogas, restaurou meu casamento, que me deu amigos tão preciosos, poxa vida, que me fez filho do seu Nilson, da dona Roseli, que me fez irmão do Luiz Hermínio. Cara, nasci irmão dele, olha aí como eu sou abençoado. Mas é só isso. Ele realmente é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é algo que é inegociável. Porque quando você reconhece quem Ele é, você passa a saber quem você é. Aí ele diz, Simão, tu és Pedro. E sobre essa pedra, nossos irmãos católicos, eles dizem que essa passagem eles usam para dizer que Pedro é o líder da igreja. Que a igreja nasceu em Pedro, não, a igreja nasceu em Jesus. Jesus mesmo se diz a rocha, ele diz assim, ó, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? O homem que ouve as minhas palavras e as pratica, vou lhes mostrar quem é semelhante. O homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a casa, cavou bem fundo e edificou os alicerces sobre a rocha. Então não é sobre Pedro, é sobre a rocha. E Cristo é a pedra angular da igreja. Então ele está dizendo assim, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, quer ter um casamento abençoado, quer despertar para o seu casamento, edifica ele em Jesus. Quer ter um emprego abençoado, edifica o seu emprego em Jesus, querido. Seja o melhor lá na empresa que você trabalha. Se você é empresário, seja o melhor empresário dessa cidade, o mais justo. Se você estuda, jovem, você que estuda, seja o mais justo lá na sua sala de aula. Vamos começar pela sala de aula. Que bom que você fosse o do colégio todo, mas na sala de aula já está bom. Se for o da sala de aula já está muito bom. É isso, irmão. A gente busca por um despertar. O despertar não vai vir numa palavra de avivamento, vai vir num posicionamento. O despertar desses dias, nós estamos conversando entre os pastores. Nós acreditamos no que o Senhor está fazendo a respeito do Mevan aqui no Rio de Janeiro. Mas vai ter que partir de nós, querido. E nós vamos ter que saber quem somos. Nós não estamos para disputar vaga com ninguém. E eu peço isso para você. Não dispute vaga com ninguém, você não precisa. Ele já te elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele te elegeu nele, cara. Você foi gerado no ventre da sua mãe. Agora eleito, você foi eleito nele. É isso. Tu és Pedro. E sabe por que Jesus se alegra? Porque não foi carne nem sangue que revelou. Meu irmão, se você for ver na Bíblia, eu vou encerrar aqui. Já passei do horário, me perdoe. Escuta, no meio da Bíblia, entre o Novo e o Velho Testamento, existe uma página em branco. Na Bíblia virtual eles não deixaram. Que pena, podia botar na Bíblia virtual, né? Botar espaço em branco, cara, deve ter que mudar um capítulo em branco. Por quê? Porque aos 400 anos que Deus não falou na terra. E por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus, ele vinha sobre 3 pessoas. Olha o que Jesus fez por nós. Ele vinha sobre 3 pessoas. Sobre o rei, sobre o sacerdote e sobre o profeta. Os 400 anos depois que Jesus veio, com 30 anos Jesus foi batizado no Rio Jordão. Foi quando o Espírito Santo voltou. O Espírito Santo voltou sobre ele. E não foi nem dentro, viu? O Jesus que viveu 3 anos na terra fazendo milagres em nome do Pai, ele não tinha o Espírito Santo dentro, ele tinha sobre. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. E olha só. A alegria de Jesus, por quê? Porque já estava se cumprindo a palavra do Pai na vida dele. Porque a hora que o Pedro responde pelo Espírito, ele diz assim, rapaz, não é que deu certo. O Pedro também já recebeu. O Pedro também já tem, o Pedro também já é filho. Porque quem recebe o Espírito do Pai, recebe a adoção de filhos. Nós falamos aqui de Gálatas 4. É isso que nós entendemos nesses dias, querido. O despertar não vai vir de fora. Já está dentro. E não é mais a respeito do que nós vamos fazer, é a resposta que nós vamos dar. É a resposta que nós vamos dar para aquilo que precisa ser feito. Amém, queridos? Que você receba essa palavra no seu coração nessa noite.
Eu sei que vai passar muitos homens aqui nesse altar e vão trazer muitas palavras em nome de Jesus. Meu desejo aqui é não estragar aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Eu tive muito cuidado para isso. Eu não quero, porque eu sei que essa conferência, ela não é só mais um ajuntamento. Ela realmente, se ela já tem esse título, conferência, para que nós conferirmos o que é que nós precisamos para esse despertar. E de uma coisa que você possa ter certeza, meus irmãos, em nome de Jesus, já está dentro de nós. Aleluia. Tudo que nós vamos ter, tudo que nós vamos ser e tudo que nós vamos fazer, como diz o nosso apóstolo Luiz Hermínio, já está dentro de nós, queridos. Então, para o novo despertar, não precisa inventar moda. Deus, oh meu Deus do céu. Nós só precisamos dar a resposta, não é certa, é a resposta pelo Espírito. O problema é que a gente está preocupado em dar a resposta certa. Quem responde pelo Espírito Santo responde certo, irmãos. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Por isso que o Espírito Santo não veio porque você precisa, merece perdão. Ele veio porque você precisa. Fica de pé comigo, querido, em nome de Jesus. Vou deixar um pouquinho aqui, senão ela enche de novo. Eu não quero mais. Aleluia. Ele está aqui. Eu tenho certeza. Mas agora Ele está parado diante de ti, querido. Feche seus olhos agora. Não olhe para dentro de você. É você e Ele. Ele está fazendo essa pergunta tão importante para nós hoje. E vós, quem dizei que eu sou? E deixa eu falar uma coisa. Deus, como falou o nosso pastor aqui, Saulo, Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Então Ele não está preocupado com o que você acha. É a certeza que está no seu coração, querido, daquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus Cristo. Há um poder de Deus aqui derramado, em nome de Jesus. Essa conferência, ela vai ter um destravamento. Não só um despertar, em nome de Jesus. O título é despertar, mas ela vai ter um destravamento muito grande. Para que o despertar de Deus realmente venha. Existe algo sobrenatural aqui. Enquanto uma canção é ministrada aqui nessa noite, se você quer fazer parte disso, pastor, mas eu não sei como é que é. Nós também não sabemos. Nós vamos construir juntos, em nome de Jesus. Nós não temos a resposta, por isso que nós botamos um título tão sugestivo, o despertar. Nós queremos saber de onde vai vir esse despertar, e tomara que seja de dentro de nós, em nome de Jesus. E se você está aqui, enquanto essa canção é ministrada, e você não quer ficar de fora desse momento, que eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai começar a viver, não tem a ver só com o Campinho, não tem a ver só com o Mevan, não tem a ver com o Rio de Janeiro, em nome de Jesus Cristo. Se você está aqui, querido, sai do seu lugar, venha para frente, venha se entregar para Ele, venha ser a resposta, não venha dar a resposta, venha ser a resposta para o despertar de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh.